Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o UFC São Paulo que acontece no próximo sábado, dia 28 de outubro. E eu tô gravando esse vídeo de novo, por quê? Porque eu acabei de gravar ele inteiro e eu vi que o microfone não tava ligado. Não é legal? É muito legal, né? Palmas pra mim, aplausos pra mim. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. E nesse vídeo vamos falar sobre todas as lutas e quem é o favorito em cada uma delas, segundo as bolsas de apostas, como a gente vem fazendo aí já há algum tempo, né? Desde o começo do canal. Então eu vou falar quem é o favorito segundo a bolsa, vou falar qual a categoria e nas últimas lutas também aí acabar comentando se vem de vitória, se vem de derrota, esse tipo de coisa. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito, porque se você já está inscrito não dá para se inscrever, né? Mas se você ainda não está inscrito, se inscreve e também ativa o sininho para você receber notificação quando sair vídeo novo. Sai vídeo novo aqui todo dia e se eu falhar, às vezes acontece, mas tem dia que também sai 2 vídeos, então vale a pena se inscrever, não paga nada, é de graça, então só clicar no botãozinho aí que você recebe o conteúdo aqui do canal, beleza? Então bora lá, vamos começar. A primeira luta da noite já tem peso pesado, é o Marcelo Gomes contra o Christian Colombo e o Marcelo está como favorito aí segundo as bolsas de apostas. Então, primeira luta, abrindo aí o evento, já tem brasileiro como favorito para a primeira luta. Segunda luta da noite, válida pela categoria peso mosca, tem Davidson Figueiredo contra o Jared Brooks. O Davidson Figueiredo está como zebra, infelizmente. O Jared Brooks é o favorito para a segunda luta da noite. Na terceira luta da noite, válida pela categoria meio médio, tem o Eliseu Zaleski do Santos, o Eliseu Capoeira, contra o Max Griffin. O Max Griffin vem de vitória, assim como o Eliseu, e o favorito segundo as bolsas de apostas é o Eliseu. Na quarta luta da noite, válida pela categoria peso leve, a gente tem o Akran Dias contra o Jared Gordon. O Akran Dias vem de 2 derrotas e o Gordon vem de 4 vitórias. E provavelmente por conta disso, o Jared Gordon está como favorito nas bolsas de apostas. Próxima luta da noite, válida pela categoria peso médio, a gente tem o ex-TUF Antônio Carlos Júnior, o cara de sapato, contra o Jack Marshman. O Jack Marshman vem de 1 vitória e o cara de sapato vem de 3 vitórias. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o cara de sapato. Na próxima luta, válida pela categoria meio médio, a gente tem o Nick Price contra o Vicente Luque. O Vicente Luque vem de derrota, mas mesmo assim está como favorito contra o invicto Nico Price. Próxima luta da noite, válida pela categoria peso leve, a gente tem o John Lineker, o Mãos de Pedra, contra o Marlon Vera. O Marlon Vera vem de 3 vitórias e o Lineker vem de 1 derrota, só que foi de uma derrota aí pro TJ Dillashaw, né? Então é uma derrota, mas é contra um cara muito bom que inclusive vai disputar o cinturão aí contra o Cody Garbrandt. O John Lineker está como favorito, apesar do Marlon Vera vir de 3 vitórias, o John Lineker é o John Lineker, né? Então ele está como favorito aí, segundo as bolsas de aposta. Próxima luta, válida pela categoria peso médio, a gente tem o Jack Hermansson contra o Thiago Santos, o Thiago Marreta. O Marreta vem de 2 vitórias e o Hermansson também, e o favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Hermansson. Então o Marreta aí, infelizmente, está como zebra para esse combate. Próxima luta da noite, lembrando que o Marreta também era do TUF, né? Próxima luta da noite também tem ex-TUF, é o Francisco Trinaldo Massaranduba enfrentando o Jim Miller. Essa luta é válida pela categoria peso leve. O Massaranduba vem de derrota para o Kevin Lee, que inclusive é aquele que disputou o cinturão interino contra o Tony Ferguson e acabou perdendo aí para o Tony Ferguson. E o Jim Miller vem de 2 derrotas. O favorito, segundo as bolsas de apostas, é o Massaranduba. Então, segundo as bolsas, o Massaranduba se reencontra aí com a vitória. Espero que isso se concretize, né? Próxima luta da noite, válida pela categoria peso galo, tem Pedro Munhoz contra o Rob Font. Rob Font vem de 2 vitórias e o Pedro Munhoz vem de 3 vitórias. Mas, apesar do retrospecto atual melhor do Pedro Munhoz, retrospecto atual, fica meio estranho, mas deu pra entender, né? O Rob Font está como favorito para essa luta, segundo as bolsas, então aí Pedro Munhoz é zebra. Próxima luta da noite, válida pela categoria meio médio, tem Colby Covington e Demian Maia. Esse é o Common Event, a segunda luta de maior importância da noite. Demian Maia vem de derrota aí pro Tyron Woodley, né, quando ele disputou o cinturão, e o Colby Covington vem de 4 vitórias seguidas. Apesar do Demian Maia ser muito bem ranqueado e ter acabado de enfrentar o campeão, ele está como zebra. A diferença do favoritismo é pequena, mas o Demian Maia está assim como zebra. O Demian Maia não tem nem muito o que comentar aqui dessa luta, né? Porque todo mundo sabe mais ou menos a estratégia que ele tem que fazer. Ele tem que usar o jiu-jitsu dele, não dá para arriscar muito na trocação. Ele tem que esperar simplesmente a brecha para grudar, tentar aplicar a queda aí, ou mochilar também, que ele também é muito bom fazendo isso, né? Pegando as costas do oponente para buscar alguma finalização. Não tem nenhuma outra alternativa, né? A gente não vai ver o Demian Maia nocautear, nem nada disso. Pode ser que ele acabe vencendo por pontos, caso ele consiga manter o jogo dele aí grudando, fazendo as transições
transições para ir pontuando e vencendo os rounds, né? Já o Colby Covington, ele tem um jiu-jitsu razoável, dá para ele tentar se defender desde que não caia por baixo, se cair por baixo aí vai ser bem difícil. E tem a trocação boa, que é o que oferece risco aí pro Demian Maia. E segundo as bolsas, como eu disse, Colby Covington é favorito, mas é um favoritismo que tem pequena diferença, né, entre um e outro. Eu acho que o Demian Maia consegue vencer essa luta, eu acho que dá para dar um favoritismo para ele. Eu acho que, ao contrário da bolsa, eu vejo essa pequena margem de diferença a favor do Demian, porque eu acho que o Demian é um cara que consegue buscar quedas onde ninguém consegue. Ele consegue grudar muito fácil. Tudo bem, o Tyron Woodley ele não conseguiu, né? Vai ter gente que vai falar isso. Ah, mas o Tyron Woodley ele não grudou, não derrubou, não sei o quê. Mas o Tyron Woodley é o Tyron Woodley, né? Tem um pouco de diferença do Tyron Woodley pro Colby Covington. E o Tyron Woodley, ele tem muito gás, tem muita estratégia, enfim, ele tem particularidades diferentes do Colby Covington. Não que o Colby Covington não consiga evitar, pode ser até que consiga. Inclusive, caso ele consiga evitar, fazer mais ou menos a estratégia que o Tyron Woodley fez, vai ficar meio manjado, né? Que dá pra fazer isso contra o Demian Maia. E também tem que levar em consideração que o Demian Maia, mês que vem, logo no começo do mês, ele já faz 40 anos também, né? Então já tá chegando a idade pra ele aí, se é que já não chegou. Mas, como eu disse, eu confio que o Demian Maia consegue grudar, tirar da cartola aí as quedas, as mochiladas, enfim, toda a mesma estratégia que ele acaba usando, todo mundo sabe o que é, mas nunca consegue evitar. Vamos agora para a luta principal da noite, válida pela categoria peso médio, tem o retorno do dragão, o Lyoto The Dragon Machida, contra o Derek Brunson. O Derek Brunson vem de uma vitória, né? E na penúltima luta ele acabou perdendo para o Anderson Silva, em uma luta que muita gente reclamou que o Derek Brunson venceu, blá blá blá, mas sempre tem polêmica, não adianta. Toda luta que vai para decisão tem polêmica. E o Machida vem de 2 derrotas, mas essas derrotas já faz um certo tempo, porque ele ficou suspenso aí por conta de doping, né? Ele tá há muito tempo parado, mais de 1 ano e meio parado, e isso é bastante perigoso. Segundo as bolsas de apostas, o Derek Brunson é favorito, não é de se surpreender, né? Porque o Derek Brunson está em atividade, venceu a última luta, ele vai pegar um cara que é o Machida que está há muito tempo parado, então só de estar parado já é uma coisa para você ficar como zebra, segundo as bolsas, né? Porque não tem como se adivinhar como que o cara vai voltar, se o cara vai voltar bem ou não. Alguns lutadores conseguem voltar bem depois de muito tempo parado, como o Dominick Cruz fez, como o Zumbi coreano conseguiu fazer também, voltou de muito tempo parado e deu show na volta dele, mas a maioria não volta bem, né? A maioria volta rendendo abaixo do esperado, como é o normal, né? O anormal é quem consegue voltar bem aí atropelando todo mundo. É difícil a gente saber como o Machida volta, mas mesmo que ele volte como ele estava rendendo nas últimas lutas dele, eu acho que ainda não é suficiente para vencer o Derek Brunson, mas tem uma coisa, o estilo de um e o estilo do outro. O estilo do Derek Brunson é o cara que gosta de ir pra cima, gosta da trocação, gosta de colocar a mão pesada para nocautear. E o Machida é um cara que é meio que o oposto, ele não é agressivo, não é tão agressivo, deveria inclusive ser mais, mas não é. Ele gosta de usar o contragolpe, né? Usar a base do karatê, usar, enfim, o estilo do karatê, né? O Machida é meio que o cara personificado, é o karatê personificado ali no MMA. Antes era mais efetivo do que hoje, mas eu ainda acho que ele consegue se reinventar. Ele é um cara que é bastante inteligente, ele é muito rápido, ele tem muita precisão nos golpes também, então às vezes ele não precisa necessariamente da força, só com a precisão ele consegue também, às vezes, aplicar nocautes. Não que ele também não tenha punch, eu acho que ele também até tem, só que o tempo parado é a incógnita, né? Mas, como eu disse, se ele render o que ele rendeu nas últimas lutas dele também, que acabou sofrendo derrotas, eu acho que nem assim ele consegue vencer. Mas o Machida, daquela época, né, do começo, da época quando era campeão, quando a gente sabia, né, que o quão superior ele era aos adversários, aí sim eu acho que ele era favorito. Mas isso foi há tanto tempo, tem tantos sis no meio do caminho, tem o se o tempo parado afetar, tem se o Derek Brunson não encaixar um golpe, então tanto se que o Derek Brunson fica como favorito. Eu espero que esse favoritismo das bolsas não se concretize, porque o Machida já disse aí em algumas entrevistas que ele espera se tornar campeão de novo antes de se aposentar. Ele disse que não luta mais pela fama, que não luta mais pelo dinheiro, que a única coisa que ele quer é o cinturão novamente. Caso ele conquiste o cinturão, vai entrar pro hall aí dos caras que conseguiram 2 cinturões do UFC em categorias distintas, né? Porque ele já foi campeão aí na categoria meio pesado. Mas essa categoria, apesar dos pesares, apesar de não ter ninguém que eu acho muito superior que os outros, tá meio enrolada de cinturão, né? Porque tem Michael Bisping enfrentando o Georges St-Pierre, vencendo, ele teria que enfrentar o campeão interino, que é o Robert Whittaker, que está lesionado, mas teria que enfrentar o Robert Whittaker. E aí depois dessa luta, eu ainda não acho, mesmo que o Machida vença,
que ele já ganharia o direito de disputar o cinturão. Tudo bem que tem um tempo aí. O Machida teria que vencer essa luta com o Derek Brunson, vencer mais uma luta aí contra um top, provavelmente um top 5, aí sim eu acho que ele estaria próximo do title shot, né, para enfrentar aí o Robert Whittaker, provavelmente, ou o Michael Bisping, sei lá o que vai acontecer. O Bisping também falou que ia se aposentar, enfim, o Machida ia enfrentar algum deles, provavelmente o Robert Whittaker, mas para isso ele precisa passar do Derek Brunson primeiro, que eu acho que é uma missão bastante difícil. Enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acham da volta do The Dragon. Será que ele realmente voltou aí, vai passar o caminhão no Derek Brunson, ou vocês acham que ele vai acabar perdendo aí, tomando um balde de água fria, ainda mais na luta principal aí do UFC São Paulo, que acontece no ginásio do Ibirapuera, né? Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham, deixa o like se vocês gostaram desse vídeo, é bastante importante deixar o like. Se ainda não tiver inscrito, se inscreve, clica no botãozinho inscreva-se, é de graça, não paga nada, ativa o sininho que você recebe as notificações dos vídeos novos e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!